Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood e sou analista CNPI, também conhecido como analista de valores imobiliários, certificado pela CVM e APMEC. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do quarto TRI de 2022 da Alupar. Lembrando que a gente fez uma série de vídeos sobre Investor Day, tá? Vou ver até se eu mostro aqui para vocês na tela. O Investor Day, a gente viu o modelo de negócio um pouquinho melhor das empresas, falamos um pouquinho sobre alguns números, né, das empresas. Então, a Alupar, a gente fez o Investor Day, eu achei uma das empresas assim do ramo de energia elétrica melhor, boa assim, do ramo de transmissão. Hoje em dia, né, o pessoal fala muito de Taesa, fala de transmissão paulista. Transmissão paulista tem alguns problemas, né? Tem alguns vídeos que eu fiz da transmissão paulista. Agora eu não sei se eu vou conseguir carregar aqui no YouTube. Então eu peço para vocês deixarem um like aí, se esse vídeo for útil de alguma forma para vocês. Se inscreverem no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. E comentar aí embaixo, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão de análise também. A gente está aqui para contribuir com vocês de alguma forma e para aprender também. Então vamos lá. Eu estava carregando aqui, mas não conseguia. Os resultados do quarto TRI de 2022 da Alupar. Tá? Código de negociação LUP11. Lembrando, tá, pessoal? Às vezes o pessoal quer comprar ação ordinária, que é final 3, quer comprar preferencial, que é final 4. Geralmente é melhor você comprar que tem mais liquidez. Tá? Por quê? Porque quando tiver algum evento acionado de bonificação, de desdobramento, é mais fácil de você controlar. Se tiver alguma migração, a empresa agora vai para o novo mercado, ou vai ter uma governança melhor que vai ter ação ordinária. Normalmente, a paridade, né, de transformação de ação para ordinária, ou para preferencial no caso, eles usam como base as units. Tá? Assim, você pode até ter uma forçação de barra, de repente ter ordinária. Preferencial não vejo motivo. Mas vocês têm que ter em mente essa questão, quando tem alguma mudança aí no mercado. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na minha mesa, peraí. Opa. Ela divulgou o resultado, lembrando, tá, que a Alupar é uma empresa que opera, aqui eles não estão falando aqui, né, no segmento de geração, né, dentro da área de energia elétrica, tá, geração, barra transmissão, tá, é mais transmissão do que geração. Tem outras empresas, né, a Energias do Brasil, que provavelmente vai fechar capital, já anunciou aí o processo todo, que opera de distribuição também, né, distribuição. Muita empresa, tá, vou botar aqui, mas a Alupar não é distribuição, tá? Muitas empresas estão começando, inclusive eu falei sobre isso no Investor Day da Alupar, a falar sobre o mercado livre de energia, né, que poderia ser um tipo de distribuição, né? Não é bem porque você não vai ter uma infraestrutura pronta, né? Mas a Alupar falou muito disso, né? Mercado Livre, que é quando você comercializa direto com o cliente, né? Pessoa física, pessoa jurídica. Então vamos lá, vamos a seguir. Então a receita dela. Geralmente, tá? Quando em transmissora, a gente tem que se basear no resultado regulatório, tá? A gente vê que as empresas já dão regulatório IFRS. O que acontece? O IFRS, falei sobre isso em alguns vídeos também, são normas contábeis e muitas vezes não reflete exatamente o efeito caixa, né? No caso do IFRS de transmissora, tem valorização de ativos, tá? São essas torres que eles constroem, valorização e desvalorização em alguns momentos, tá? Com base no contrato, né? Reajustes, com base em cortes, valorização barra desvalorização. Então não vai refletir exatamente quanto que está entrando de receita, quanto que está saindo. Então a gente vê aqui que no caso aqui da receita, no trimestre, ficou até mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas a gente vê que aqui no ano fica muito mais, né? E a Alupar também tem umas participações dentro dela que a gente teria que pegar mais ou menos o que sobra para a Alupar e o que vai para os minoritários, tá? Eu acho que mais embaixo tem isso. Então, essa receita toda aqui, mais ou menos, 2,9, não é toda da Alupar, tá? A gente teria que pegar mais ou menos 50% aí, por volta de 50%. Aí, no caso, EBITDA também e tal. Aqui eles até discriminam, tá? O que é da Alupar, lucro líquido da Alupar, né? Que sobrou, 522. Então a gente vê que o IFRS é completamente diferente do consolidado aqui Alupar, né? O regulatório. No caso, ela cresceu, tá? Nada demais, cresceu também o lucro líquido aqui, porque investiu nos últimos 3 anos aí em torre de transmissão, vamos ver mais adiante. Tem um rating alto, tá?
A gente falando aqui de geração de valor, a gente fala bastante sobre isso, tá? De geração de valor no Investor Day. Eu vou deixar o card aqui em cima, depois vocês dão uma olhada quem tiver interesse. Tá? Isso daqui é a parte mais importante, tá? Quando você vai ser acionista, tá? A geração de valor pode ser com valorização das ações, pode ser com o custo da dívida menor do que o retorno para os acionistas, no caso do investimento de projetos. Vou botar aqui, ó. Pode ser no caso de dividendos, tá? E o dividendo é uma consequência daquele crescimento lá do lucro, tá? Eu falei um pouquinho sobre isso também em outro vídeo, eu não lembro qual foi. E muitas empresas ficam emitindo ação, ficam pagando dividendo que não são sustentáveis, tá? Dividendos, valorização. Então é legal até que eles mencionaram sobre isso no Investor Day, eles mencionaram aqui que eles estão preocupados, tá? Spread, né? Botar spread da dívida. Não é pegar uma dívida muito alta. Não adianta a empresa ficar pegando dívida para investir, mas esse retorno ser inferior à alocação dos projetos. Então a gente vê que os ratings deles são altos, tá? Isso aqui também não quer dizer muita coisa, porque a gente já viu muita empresa aí. Agora mesmo, recentemente, quebrou um banco lá nos Estados Unidos. Outro rating aqui, o segundo tri, terceiro tri. Aqui a venda de um leilão aqui que eles entraram, né? Parece. Participação de um leilão. Participação aqui de um fundo, não sei exatamente se GUI aqui. Eu acho que são transmissores, né? Eles têm uma holding por trás, né? Que objetivo de desenvolvimento sustentável, né? Aqui um pouquinho mais para investir na sociedade. Isso aqui não diz muita coisa para a gente, porque a gente foca muito nos números, no modelo de negócio da empresa. Mas é interessante a gente ver que a empresa está investindo, ó, educação de qualidade, energia limpa. Isso aqui pode ser sim dar um retorno em forma de eficiência, trabalho decente, consumo, enfim. Aqui uma emissão de licenças, daqui impacta em alguns projetos aí que eles vão instalando, né, torre de transmissão ou de geração, no caso. Dividendos recordes, né? Então eles vão crescendo aqui. Eles tiveram uma política de dividendos aprovada, com foco agora no resultado regulatório, tá? Isso aqui é importante, porque mostra o casamento do dividendo, que eu falei, a geração de valor, com caixa da empresa, com efetivamente o que entra, ao invés do resultado contábil, né? Então eles mudaram aqui para poder distribuir de acordo com o que entra, não de maneira contábil. Então às vezes o resultado contábil vem muito maior do que efetivamente que entrou e a empresa está pagando dividendo. Então eles estão alinhados aí com geração de valor, né? Um RAP aqui, teve uma relação RAP-CAPEX, ó, em relação a ANEEL, mais ou menos aqui de 15%, então isso aqui é interessante, tá? Prazo de concessão 30 anos, mas a gente vê que o RAP é pequenininho, quase 70 milhões. Aqui mais uma coisa do rating. Aqui os indicadores consolidados, aqui vamos ver o regulatório já. Já tinha dado uma olhada, né? A gente vê que o resultado financeiro mais ou menos ficou em linha com o ano passado, então a empresa não se alavancou muito mais. Aqui tem a participação dos minoritários, tá? Que eu falei, ó, minoritários subsidiários, porque tem empresas embaixo dela também. Então a gente vê que o lucro consolidado, do lucro consolidado, sobra mais ou menos 50% para a Alupar, né? A gente vê aqui o lucro líquido da Alupar. Então também tem muita empresa, a Transmissão Paulista faz muito isso, tá? Que paga o dividendo com base nesse lucro consolidado. E a Transmissão Paulista também tem participação de minoritário. Ou regulatório também, né? Ou essa questão do regulatório contábil. Então você tem que estar esperto contra essas questões, tá? Não adianta estar crescendo esse lucro consolidado aqui se o lucro da Alupar não estivesse crescendo. No caso até cresceu aqui, né? Cresceu porque o endividamento ficou estável. Então o lucro por ação também é importante a gente acompanhar, tá? Se a empresa estiver emitindo muita ação, a dívida até cresceu um pouquinho, né? Mas nada demais. Se a empresa estiver emitindo muita ação, às vezes o lucro cresce, mas o lucro por ação não cresce. Não é o caso da Alupar, a gente vê que cresceu na mesma proporção. Então ela não emitiu ação, manteve o endividamento mais controlado. A gente vê que dívida líquida sobre EBITDA, eles estão botando aqui os 4 asteriscos, né? Considerando o EBITDA dos últimos 12 meses. Tem que ver se esse EBITDA aqui que eles estão considerando também é um EBITDA consolidado, né? Isso daqui é uma cálculo que a gente pode fazer depois. Porque aqui, quando eles botam aqui no resultado, não é descontando esse resultado aqui dos minoritários, tá? Aqui é só fator de atenção. Se a gente fosse descontar, fosse fazer algo muito ajustado mesmo, essa dívida líquida sobre EBITDA daqui ficaria bem superior. Então a gente vê que a alavancagem deles está um pouquinho alta, isso aqui é um pouquinho preocupante, porque em algum momento eles podem começar a emitir novas ações e aí o lucro líquido por ação pode cair, tá?
Esse é um efeito ruim, tá? A empresa fica diluindo os acionistas e as pessoas às vezes não percebem. Então tem que acompanhar essa dívida líquida sobre o EBITDA, tá? Porque o EBITDA não cresceu, até cresceu, né? Cresceu 17% e tal, mas não é todo da Alupar, né? Aqui eles falam, né? Que eu tinha falado lá em cima, que eu não estava lá na parte lá do início, que eles focam no segmento de transmissão e geração de energia. Tá? A Alupar é uma das maiores companhias em termos de receita anual permitida, tá? É o RAP, tá? Que isso aqui é o mais importante no segmento de transmissão, para quem não sabe, tá? Isso daqui, quando você investe num projeto de transmissão, você gasta um capex e aí depois você ganha durante lá, que a gente viu lá em cima, né? Durante 30 anos, durante 25 anos, um RAP. E esse RAP vai sendo corrigido pela inflação. Aí eles têm uma estrutura até complexa, tá? Não é uma estrutura simples. Tem várias empresas ó, embaixo da Alupar. Ó, tem uma parte grande aqui de geração também, tá? Ijuí, né? Eu falei lá que tava com os fatos relevantes meio esquisitos, ó. Ijuí, La Virgem, Água Limpa. Mas o foco deles hoje, a maior parte é transmissão. Mas com essa parte aqui de geração, eles estão querendo muito focar na parte de mercado livre de energia. E aqui tem as participações da Lupar, tá? Então nem tudo é dela. Por isso que eles retiram lá do aquele resultado lá, ó, 51%, que é 100%, 100%. Então, nem tudo é da Lupar. Isso daqui tem que ficar esperto por conta dos resultados. Aí falando aqui que a alavancagem é moderada. Realmente, essas empresas elas podem se alavancar a dívida é de longo prazo, tá? Não é um risco de quebrar. O problema é ficar diluindo o acionista ou o custo da dívida ser maior que o retorno. Perfil da dívida, natureza com negócio de baixo risco. É baixo risco mesmo essas torres de transmissão, porque você investe em primeiro momento para criar essas torres e depois você fica recebendo essa RAP. Aqui tem um pouquinho dos projetos, né, da RAP deles, ó. Então a gente vê que eles investiram em muitos projetos, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, de 2019 para cá, ó, tiveram alguns projetos que eles investiram. Tem alguns ainda que estão pré-operacionais, ó, que tem RAP alta, né? Né? Só que assim, nem toda a RAP é deles, né? Como a gente viu lá, né? Este aqui, esse aqui da Colômbia, e tem esses fatores também. Então não adianta a RAP ser grande e não ser todos deles. Ó, o STN tem RAP grande. A gente vê que eles tiveram um investimento grande, por isso que eles se alavancaram, né? De 2019 para cá, tá? E eu acho que vai ter mais agora, 2022, 2023, 2023, né? Ó, aqui, essa imagem aqui acho que fica melhor. Ó, tá em implantação aqui, ó, pós 2022. Tem um investimento pesado aqui, né? Em quilômetros, né, no caso. Mas a gente vê aqui que de 2019 para cá, ó, teve um investimentozinho, por isso teve essa alavancagem. Provavelmente, essa alavancagem vai demorar mais um pouquinho, né? Porque a gente vê que aqui em 2022, 2023, continuou esse retorno que deve entrar em operação após algum tempo, está em implantação. Né? Até 2000, eles tiveram um salto aqui de 2006 para 2010, em 2010 até 2018 eles ficaram mais ou menos parados, né? Sem investir nada. Então, nesse período aqui que eles ficam sem investir, que é o período que a gente espera que essa desalavancagem caia, mas não parece que vai ser agora, né? Parece que vai ser lá para 2025. Então, isso aí é um fator de risco para os acionistas se eles começarem a diluir. Claro, se eles tiverem um retorno dos investimentos superior à diluição, né? Então, isso aí não é um risco tão grande. A gente vê que geração eles têm também, ó, uma capacidade aqui de 821 megawatts, mas efetivamente o que é gerado de faturado é a garantia física, tá? Que é 456. Boa parte aí usina hidrelétrica, tem aquele risco que a gente já sabe. A gente vê que aqui ele já tem uma participação maior, né? Uma parte aqui pré-operacional também, né? Ainda não está em funcionamento. Ó, eles também vieram expandido ao longo do tempo, mas não foi aquela expansão. Vieram até meio efeito escadinha, né? Mais linear do que o transmissão, né? Aqui desempenho da transmissão, né? Segunda transmissão. Vamos ver o regulatório mais uma vez. Então no regulatório, ó, então, é o que eu falei, né? Às vezes, se a gente for olhar só com base no IFRS, até para dividendo, se vocês olharem aqui, ó, a receita caiu de um ano para o outro. Porque tem aqui, aí não compete a gente entrar nas nuances de contador, de contabilidade. Tem alguns efeitos contábeis de ativo, de quando está entrando em operação é uma coisa, depois
no momento da implantação é outra. Enfim, então a gente vê que isso aqui poderia impactar, né? No caso da dividendo, se a empresa estivesse focando nisso, né? O lucro líquido, por exemplo, despencou. E aí, ó, eles teriam que pagar dividendo menor. A gente vê que com base, quando a gente considera ativos, né, no IFRS, a gente vê que a alavancagem é bem inferior. Até subiu agora, né, porque caiu, mas é bem inferior. E isso daqui é um risco também, empresa que não considera. Agora, considerando o resultado regulatório, a gente vê que a alavancagem da Alupar está bem altinha, tá? Então, assim, até caiu um pouquinho, subiu, né? A gente viu ali que o resultado subiu um pouquinho. A dívida deles subiu um pouquinho também, 600 e pouco, né? Aqui no ano todo. Aqui no segmento de transmissão, né? Aqui não é consolidado. Então a gente vê que eles estão investindo pesado nesse segmento, né? A margem, tá? Às vezes o pessoal fala, oh, nossa, que margem. Mas o segmento de transmissão tem margens altas assim mesmo, porque os custos é mais no momento lá dos investimentos, né? Que seria uma espécie de CAPEX. Nem entra aqui na DRE, tá? O CAPEX passa pela DFC. Demonstração de fluxo de caixa. Então, por isso que a gente vê margens altas aqui no segmento de transmissão, tá? Resultado financeiro também pesando. Ó, a disponibilidade física deles é alta, né? Tem outras daqui, outros indicadores, ó, PV, parcela variável reflete impacto de indisponibilidade, então a gente vê que a indisponibilidade deles caiu também. Isso aqui dá maior RAP, né? Não tem nenhum desconto lá na RAP. Aqui eles estão falando, né? Crescimento do faturamento da transmissora Este. Ó, entrou em operação comercial em fevereiro de 2022. Estamos falando, discriminando aqui, né? Custo do serviço. Enfim, vamos passar. Formação do EBIT, como é que é formado o EBIT? Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Aqui a consolidação do resultado, né? Aqui a DRE é mais bonitinha, toda detalhada. Os custos mesmo da transmissão vem lá no CAPEX, né? Que eu falei, não é aqui na DRE. E aqui tem também, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, a participação dos não controladores. Aqui no final. Deixa eu ver. Transmissão consolidada. Ó. Então a gente vê que tem uma participação grande, tá? Dos não controladores aqui, ó. Era quase 1 bi o lucro líquido, caiu para 545, tá? O lucro líquido consolidado da Alupar. Então isso aqui é um fator para vocês ficarem espertos também. Ó, receita de infraestrutura. Análise de desempenho combinado. Ah, isso aqui é FRS, né, também, né? Aí eles falam um pouquinho como é que é contabilizado, né, as receitas, tá? Então eles contabilizam aqui, ó, receita de infraestrutura, volume de investimento e CAPEX, né? Isso aqui é efetivamente que sai, né? Mas eles contabilizam aqui de acordo com a norma contábil. Enfim, eles botam aqui algumas coisas aqui, aí tem o código, o número aqui do CPC, né? Código de pronunciamentos contábeis, ó, receita de contratos com clientes, IFRS 15, que é a norma contábil internacional. Então isso aqui é mais quando a gente vai olhar do ponto de vista, ó, tudo que eles fazem ó, no IFRS, ó, receita de infraestrutura, aí tem o prazo, que eles contabilizam lá a DRE, aí tem correção monetária, depois tem remuneração do ativo contratual, e eles discriminando, mas é até interessante, né, que você aprende aqui como é que eles contabilizam lá de acordo com o IFRS, tá? Com a adoção do CPC, 47, e com a adoção do IFRS, que é a norma internacional, né? Então, no primeiro momento, eles contabilizam como receita o CAPEX, tá? Então, é um negócio meio esquisito, né? É receita de transmissão de energia, remuneração do ativo financeiro. Ó, pelo saldo do seu ativo financeiro, ó, remuneração variável. Então, isso aqui varia, tanto para cima como para baixo. Né? Então, eu teria que pesquisar muito a fundo para a gente entender, né? Mas eles explicam mais ou menos aqui. Por que varia, por que tem essa... E por que a gente tem que focar, né, no regulatório, né, no caso. Aqui embaixo tem mais alguma coisa. Não, aqui eles falam. Projetos em construção, então a gente tem aqui alguns projetos de transmissão em construção com RAP alto, tá? Ó, vai entrar em operação só em 2025, 2024, 2023. Então a gente vê que o RAP deles aqui está em dólar, né? Porque eu acho que é da Colômbia, né? Esse aqui, TCE. Vai entrar um RAP pesadinho, mas eles não têm participação 100%, né? Nesses projetos. Então, mais um RAP bom, tá? Então a empresa está se alavancando. Ó. Esse investimento aqui previsto, geralmente, eu não sei se aqui é deles ou investimento da ANEEL, tá? Ah, na verdade, isso aqui é investimento realizado até o momento. Aqui que é o RAP, né? O RAP aqui, ó, é altinho, também TNE. TCE nem é em dólar, né? Chega a mais ou menos 100 e poucos milhões. E o outro aqui é menorzinho. Aqui que é o investimento realizado até o momento. E o investimento previsto. Então vocês também têm que acompanhar para ver se a Alupar consegue botar esse investimento realizado inferior, tá? Menor
do que esse investimento previsto. Porque aí eles conseguem aumentar essa relação RAP-CAPEX, tá? Esse investimento realizado aqui seria mais ou menos CAPEX. E aí você consegue ter um retorno maior para os acionistas, né? Na forma de RAP, na forma de receita, na forma de lucro no futuro. Ó, eles explicam até um pouquinho aqui, ó, o TNE. O TNE acho que é o maior deles. Ó, que vai entrar mais ou menos 366 milhões de RAP. A Alupar só tem 51%, então ela não vai entrar isso tudo aqui, vai entrar mais ou menos uns 180 milhões, né? De receita anual, né? Até 2025. Não parece ser também algo muito forte, né? Então a empresa está investindo, está se alavancando, mas o resultado não é todo dela. Isso aqui não é algo que me agrada muito, tá? Aí eu falo um pouquinho do avanço da obra, né? Aqui os outros projetos também. Aqui da geração, IFRS. IFRS da geração, acho que a gente pode até acompanhar, mas é sempre bom a gente dar uma olhada no regulatório também, né? Ele caiu, né? Mas deve ter sido efeito aqui também de usina hidrelétrica. Deixa eu ver se eles estão mencionando aqui. Até falar aqui que não traz impacto material, né? O geração é diferente, né? Do segmento de transmissão, ó, diferente do segmento de transmissão. Então, eles mesmos já demonstram aqui, né, que a gente tem que analisar o regulatório, tá, pessoal? A gente vê que os custos aumentaram, né? Provavelmente impacto aqui de... da questão de hidrelétrica e tal, ó. Tá até mostrando aqui, né? Principais variações, ó, usina hidrelétrica caiu, ó, pequenas centrais hidrelétricas, tá, PCH, só essa daqui subiu, né? Então isso aqui é muito, essas empresas aí que têm usina hidrelétrica são muito afetadas por conta de seca, né? Por conta de crise hídrica e tal. O estado financeiro deles até caiu um pouquinho nesse caso, mas a dívida líquida é bem alta também, então essa alavancagem deles tá bem ruimzinha, tá? Eles não compraram tanta energia no semestre, né? O custo operacional subiu, que a gente viu. O EBITDA caiu um pouquinho. Mas a margem de EBITDA é até tranquila, né? Ficou mais ou menos em linha. E o lucro líquido também caiu, né? 30%, mas também não tão absurdo, né? E é feito do setor mesmo. Aí um pouquinho falando dos preços dos contratos, né? De repente foi isso aqui, né? Aqui, ó, ACR, mercado regulado, tá? Para quem não sabe, que eu falei lá no início, mercado regulado é um mercado normal, que tem a estrutura toda do governo federal aí de venda de energia, de contratos. Ih, vou botar mercado regulado aqui, mercado federal. E aqui é o mercado livre, que eles vão começar a entrar muito aí para venda direto pro pessoa física no varejo, para pessoa jurídica também, tá? A gente vê que eles tiveram até um aumento aqui do Mercado Livre, né? Até a receita, né? 74 milhões. Indicadores operacionais, a gente vê que melhorou um pouquinho. A disponibilidade das geradoras. Vamos passar a consolidação do resultado. Então assim, acho que não tem muito o que analisar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. De repente falar um pouquinho mais do endividamento, mais para baixo, que a gente já viu um pouquinho, né? Que esse release é bem alto, bem grande, né? Um pouquinho do dividendos da companhia. Como é que é a política deles, ó. Eles pegam 5% para reserva legal. Lucros a realizar, dividendos obrigatórios. Nada demais não, né? Bonificação de ações. Bonificação, tá, pessoal? Às vezes parece que é um evento aí que vai gerar valor para o acionista, mas isso aqui é relevante, tá? Porque ele está tirando lá do balanço da Alupar e está passando para a gente. Então, isso aqui também vai afetar aqui, ó, aumento de capital social. Vai aumentar o número de ações lá emitidas, vai reduzir a cotação da empresa. Por mais que você esteja ganhando uma parte da empresa, né, de volta para você, vai reduzir a cotação da empresa. Então, é irrelevante, tá? Só que assim, algumas pessoas acham que isso daqui está gerando valor. Na verdade, não, tá? Mas
vai aqui, ó, eles até dão o valor das bonificações, para quem não sabe declarar, ó, você tem que pegar a quantidade de ações recebidas, multiplicar pelo valor da bonificação e declarar imposto de renda, rendimentos isentos não tributáveis. Ó, eles já tá daqui o cenário, ó. Ó, free float vai aumentar, número de ações, ó. Então não sou eu que estou falando, eles estão mostrando aqui, tá? Isso aqui, quando aumenta o número de ação, no caso de emissão de ações, né? Dilui o acionista, mas no caso aqui eles estão pegando a ação e te entregando na mão, então fica irrelevante. Te deu ação, mas também aumentou o número de ações, tá? Né? A gente vê que aqui até os outros acionistas vão ganhar também, ó. Guarupart, CIMI, né? Os investimentos, um pouquinho dos investimentos realizados. A gente vê que eles até seguraram aqui no de transmissão, né? 2022, mas parece que vai ter mais, né? Parece que vai ter mais, pelo que a gente viu lá para cima. Mas geração teve investimento pesado aqui nessa Agreste Potiguar que eles estão investindo aí, né? Que é usina de geração eólica, né? Tava até procurando aqui. Não só ela, né? As outras aqui também, do lado. Então a gente também focando em renovável para reduzir esse risco. Um pouquinho mais para baixo a gente fala da dívida certinha. Aqui é no trimestre, né? Quero ver no... Ó, a dívida é toda de longo prazo. Não é um risco assim a empresa quebrar. Até aumentou um pouquinho no curto prazo, 3%. Então eles se alavancaram um pouquinho mais. Mas no consolidado, olha essa dívida, tá? Dívida altíssima. Porra da setinha. Tá aqui. Ó, a dívida de 11,6 bi. Ó, tiveram novas captações aqui, ó, das empresas embaixo dela. E eles têm uma disponibilidade aqui de 2,8. Acho que eles até botam aqui que a disponibilidade cobre o curto prazo, né? A dívida líquida de 8,8 aumentou um pouquinho. Basicamente está nas subsidiárias, tá? Então a gente vê aqui que as subsidiárias. Então a dívida não é da Alupar lá, holding, né? Porque é uma holding. Agora um pouco da dívida pesando, né? Ó, PCA por conta do segmento de transmissão e CDI, né? Por conta da alta de juros. A amortização da dívida. Então a gente vê que a dívida, ó, caixa é equivalente de caixa, né? Cobre aqui bem, tá? 2023, até 2024, né? O problema é esse resultado financeiro, tá? Então, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Acho que acabou. Então isso daí foi, a gente falou de uma maneira um pouco rápida, né? Mas ficou até 27 minutos. O resultado da Alupar é uma transmissora boa, tá? Eu fiz um Investor Day, achei bem legal. Eu só acho que essa alavancagem deles está um pouquinho altinha, vai demorar um pouco a desalavancar. Isso daí é um risco para diluição, né, dos investidores, mas também não é porque que vai diluir que não é interessante. Às vezes eles diluem, mas o retorno lá na frente dessas RAPs vão ser bem superior. Tem essa questão desse risco também de 50% do lucro do operacional, lucro líquido ser da Alupar, né, que volta pra gente, tá? Porque os minoritários têm participação. Então, assim, basicamente é isso, pessoal. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para vocês. Peço para vocês deixarem o like aí, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página do Instagram. Valeu, forte abraço.